dia, boa tarde, boa noite para você que mais uma vez veio aqui acompanhar esse episódio com a gente. Nós estamos aqui com um trabalho espetacular para você hoje. Que bom que você veio, porque não perde por esperar. Eu sou a Mayara Brusasco. Eu sou a Carol Zuliani. E juntas nós somos o Papo Santo. Que legal que nós estamos aqui hoje, né, Carol? Sim. Olha, nós estamos com uma presença muito bacana nessa tarde. Nós estamos gravando de tarde? Então é nessa tarde. E eu sabia, você sabia que esse dia ia chegar. Que bom, ele chegou. Olha só quem está aqui com a gente hoje. O nosso bispo diocesano, nós somos da Diocese de Amparo, para você que não é daqui, e ele veio partilhar com a gente hoje, Dom Luiz Gonzaga. Seja muito bem-vindo. Nosso coração fica aquecido de receber o senhor e olha, para nós é um compromisso imenso. Muito bem-vindo. Obrigado, Carol, Mayara. Obrigado, querido e querida ouvinte, telespectador. Que bom a gente estar num papo que nos convida verdadeiramente a buscar essa santidade, né, com os pés no chão, no sentido de nós caminharmos como igreja dentro dessa realidade que nos desafia, que às vezes nos angustia, nos preocupa, mas que a gente sabe muito bem, né, o quanto o Senhor conta conosco. Então também louvo essa iniciativa de vocês, parabenizo por essa oportunidade que vocês também estão dando, né, para muitas pessoas, para você, para a senhora, para o senhor que está nos acompanhando, e assim a gente poder se orgulhar mais, né, da nossa caminhada de igreja quanto a essa iniciativa, num orgulho, como a gente diz, num bom sentido, que também nos compromete a nós sermos mais, né, essa igreja, identificarmos-nos mais com aquilo que o Senhor pede para nós, no lugar onde estamos, na função que ocupamos, não importa qual, não é o nosso cargo, mas é a resposta a um chamado que a gente tem. Então, esse papo tem que ajudar a gente realmente a melhorar a qualidade da nossa fé, né? Do nosso seguimento a Jesus, da nossa adesão a Ele. Fazer a gente tomar consciência atualizada, né? Essa consciência que precisa sempre mais se renovar para o hoje, no contexto que nós estamos, para aquilo que a igreja precisa da gente no momento presente. Que legal, muito bom. Estava aqui pensando, lembra o dia que nós convidamos o Dom Luiz na missa lá no São Judas, Carol? Sim. Aí, Dom Luiz, aquele dia nós falamos, vamos convidar para ir no Papo Santo. Isso foi o ano passado, né? Ano passado, na festa de São Judas. São Judas, outubro. Foi sim. Olha aí, ó. Olha, conseguimos uma data. Aí depois que a gente fez o convite, o senhor disse que vinha, o coração acelerado. Carol, e agora? Ele disse que vem. O que a gente vai fazer, sobre o que vamos falar, né? Tá vendo? Tá vendo? Deus providencia. E o assunto é bom. E o dia chega. É só marcar que chega. Que Isso bom que mesmo. chegou, né? Graças a Deus. Mas antes da gente começar, então, a Carol vai dar um recadinho, né, Carol? Você vai falar pra gente sobre como que a gente faz para poder ficar sabendo dos episódios e tal, né? Então fala aí pro pessoal. Você que nos assiste, eu convido você para se inscrever no nosso perfil aqui no Instagram, também no nosso canal no YouTube e compartilhar com seus amigos não só essa conversa boa, esse papo santo, mas os outros episódios também anteriores. Então fica ligado que a gente sempre está postando às quartas-feiras às 6 horas da manhã. É isso aí. E também tem lá no Spotify, né? Sim, não podemos esquecer. Exatamente. Bota o seu fone de ouvido ou então vai indo trabalhar, né? E vai escutando aqui esse episódio. E um outro recadinho que a gente tem para dar para vocês também, lembra do episódio passado que a gente falou sobre isso? Se você quer ser o nosso patrocinador, tem uma empresa ou você tem lá um trabalho independente e quer patrocinar o Papo Santo,
é só entrar em contato com a gente, pode entrar em contato lá na bio do Instagram, ou então pode entrar em contato com a gente pela mensagem, que a gente vai combinar tudo direitinho, como vai acontecer para você ser o nosso patrocinador. Tenho certeza que, olha, vai dar muito certo. E vamos lá para o nosso papo. Dom Luiz, o convite veio, né? E aí, então, vamos conversar com o nosso bispo diocesano. Muito que bem. Sobre o que nós vamos falar hoje? Vamos falar sobre jubileu, né? Jubileu da esperança. Que o nosso Papa, nosso querido e amado Papa Francisco, convocou, né? Por ser um ano especial, como todos, eu acredito, já sabem. E, portanto, o nosso bate-papo aqui é para a gente vivenciar, né, melhor ainda esse ano que está acontecendo e com a graça de Deus, pela graça de Deus, nós estamos aqui, não é? Amém. Esse ano ele acontece a cada 25 anos. Então, olha só, parece que o ano 2000 foi outro dia. Né? Para Nossa, quem me lembro estava, perfeitamente. não é? Não é? É. Para quem estava vivo, evidentemente, e com um pouquinho de lucidez, né? No caso de ser uma criança que já entendia alguma coisa, e a gente olha agora vendo o quanto até de algumas coisas que se falava naquelas situações que a gente escuta, do que os antigos diziam, como tinha alguns pensamentos, né, porque chegar no ano 2000 era uma coisa, Absurda. não é? Porque, afinal de contas, se tratava de um milênio, né, de uma virada de milênio. Ai, quantas promessas, né? gente ouvia, Então, né? aquelas coisas, a 1000 chegarás, de 2000 não passarás, Nós né? estamos aqui. E nós estamos aqui, 25 anos depois, né? A não ser que o Papa convoque um ano extraordinário, né? Ah, tem essa possibilidade. então. Como foi o ano da misericórdia, né? O jubileu da misericórdia, né? Que foi em 2016, 17, 16, né? Que o Papa convocou para nós celebrarmos de uma maneira especial também com esse tema, nos orientando, nos iluminando, norteando a nossa caminhada cristã, chamando a nossa atenção para a misericórdia, né? Porque o Papa, a gente percebe o quanto ele enfatiza, né? O quanto ele enfatiza o tema da misericórdia na caminhada do ministério dele e, portanto, chama a nossa atenção como nós precisamos também exercer melhor essa misericórdia. E agora, né, ele nos convocou desde o ano passado, né? Esse ano, claro, já foi pensado até anteriormente, né, mas o ano passado que ele já nos presenteou, né, com o anúncio e o documento que a gente vai conversar um pouquinho sobre ele, né, que é a bula de proclamação desse ano com esse tema, Peregrinos de Esperança. Muito bom. E nada melhor, né, do que o nosso bispo para vir falar sobre isso com a gente, né? Que vem lá, né, lá de cima e vem transcorrendo todo esse caminho da igreja até chegar em cada um de nós, né? Então, eu creio que foi uma boa escolha o tema para que o senhor viesse falar com a gente. Eu tenho certeza que o pessoal que está em casa também vai tirar muito proveito, né? Mas, Dom Luiz, antes da gente falar sobre o tema, vamos falar um pouquinho sobre o senhor, né? Pode ser? Claro. Ai, que bom, que bom. Dia de São José, o senhor comemora alguma coisa, né? Isso. Aniversário de ordenação episcopal, é isso? Isso mesmo. Ah, que legal. Tive a oportunidade, a graça, né, de poder marcar a ordenação, como a gente diz, né? Ordenação episcopal, que é o 3º grau do sacramento da ordem, né? Tem o diaconado, o presbiterado e o episcopado, né?
E aí, então, nessa oportunidade de que quando eu fui nomeado, deu um tempo razoável. Eu digo razoável porque geralmente não se passa de 2 meses, né? Ou no máximo 3 meses, que a igreja pede para que a gente vá preparando, né? Sem demorar demais, né? E como o anúncio da nomeação foi feito em janeiro, né? Dia 19 de janeiro, eu era padre em São Carlos, que é a minha diocese de origem, São Carlos, e era padre numa paróquia lá. E aí, claro que eu já sabia mais ou menos um mês antes, mas eu precisava manter segredo, né? Mas eu não sabia a data que ia ser publicado. Então, aí quando foi anunciado... Marca a data. Não, não é não. Tem uma publicação. Vem um anúncio do núncio apostólico, né? Que é o representante, o embaixador do Papa no país, né? Legal. Que mora em Brasília. E aí, através dele, Roma comunica, né, a secretaria lá do Vaticano que só nomeia bispos, né? Ou transfere bispos de um lugar para o outro, no mundo todo, que aí, então, manda o comunicado que vai ser publicado lá no Vaticano e, consequentemente, para o mundo, a nomeação. E aí a publicação se deu numa quarta-feira, 19 de janeiro, né, de 2011. E aí deu 2 meses exatamente. Caiu num sábado, né? E era o dia de São O José, dia do glorioso. né? Então, para mim, São José é muito importante. Eu imagino. Né? Já era, ficou mais ainda. Para nós também, ele é o padroeiro da nossa cidade, né? Isso mesmo. E para nós é muito importante. E agora mais ainda em saber que o senhor, né, foi ordenado bispo no dia de São José. Que bom. Isso bacana. mesmo. E Ele com isso já se passaram 14 anos. Nossa, bastante tempo. E também eu gosto muito porque outra feliz coincidência ou providência, né, como a gente costuma dizer, porque quando eu fui transferido, né, porque eu fui nomeado auxiliar de Belo Horizonte. Então eu fiquei lá 5 anos. E quando foi para eu ser transferido, também foi possível colocar o dia de São José. Ou seja, no dia de São José, eu faço o aniversário de bispo e de amparo, Ah, que legal. né? De bispo de amparo. Olha, São José acompanha. Então, esse ano, 2025, são 14, né? 14 e 9 14 de bispo, 9 de diocese. de diocese de amparo, sendo que os 5 anteriores foram em Belo Horizonte. Muito legal, hein? Muito bom. Muito bom mesmo. Ei, São José, tá sempre ali. São José, É isso aí. o patrono da Igreja Universal, né? É. O patrono universal da Igreja. É sempre bom a gente lembrar disso, né? É sim. Silencioso, cuidadoso, É, né? zeloso patrono. Zeloso, dedicadíssimo, né? É, Sim. Dom Luiz, e falando um pouquinho ainda da sua vida, como que foi o seu processo de conversão? O senhor sempre foi católico desde berço? Graças a Deus. Como que foi, assim, sua escolha, Meu berço foi... sua vocação? Conta pra Meu gente berço um foi pouquinho. um ninho, né? uma manjedoura. Foi, praticamente, né? Um ninho de afeto, de amor. Um ninho mesmo onde Deus me colocou. E eu falo assim, é lógico, né? Deus me colocou, né, pelo meu pai, no ventre da minha mãe, os quais eu ainda os tenho, graças a Deus, né? Esse ano eles completam em junho 65 anos, né, de vida conjugal. Nossa. Com mais 6 de namoro, Olha, né? meu. Então eles já se conhecem há mais de 70 anos. E olha que interessante, né, Carol e Maiara? No dia do casamento,
Essa história eu já contei para muitas pessoas. E aproveito então aqui para falar novamente. No dia do casamento deles, 26 de junho de 1960, eles eles pediram a Deus um filho padre, Olha só. porque eles já tinham combinado. Minha mãe já tinha combinado com meu pai, né? E eu não sei aí direito quem que tomou a iniciativa, se foi meu pai, se foi minha mãe, mas é lógico que os dois combinaram. Acredito que tenha sido minha mãe. Mulher de fé. Então, graças a Deus, né? E aí, quando ela chegou no altar, e ela disse ao meu pai: você se lembra do que nós combinamos? Olha, Meu pai falou: lógico, lembro sim, então nós vamos pedir. Agora. agora é a hora. Agora que a gente está se casando, a gente vai pedir. E o senhor tem mais. E eu não estava no programa. Ah, o senhor tem mais irmãos. Eu tenho irmãos por isso. Já eram nomes até de promessa já, Ah, né? Minha mãe gostava muito, né? Gosta de Santo Antônio, então o meu irmão veio um filho e nasceu no dia de Santo Antônio. olha, E aí ficou José Antônio, né? Ele se chama José Antônio. E se fosse mulher, Rita de Cássia. E aí veio Rita de Cássia, veio a minha irmã, né? E aí eles pensaram em parar, 2 nomeados. né? 2 nomeados, então, né? E então, assim, eu vim meio que desprogramadamente. No susto. Desprogramadamente, né? E aí o meu pai disse assim: esse aqui sou eu que vou pôr nome. E aí ele, como solteiro, ele tinha um grupinho da igreja que as pessoas mais antigas lembram-se, né? Chamava-se Marianinhos ou Marianinhas. Era só para solteiros. Mulheres e homens separados, né? Quando casasse, tinha que deixar o grupo. E aí ele tinha no grupo dele, menor, se eu não me engano, é mais ou menos isso, se eu não estiver errado em alguma coisa. Mais ou menos isso. Ele tinha como padroeiro no grupo, o grupo tinha como padroeiro São Luís Gonzaga. E aí ele gostou do nome, né? E aí acho que ele até escolheu, registrou depois que ele foi falar para minha mãe. Esse aqui eu já pus o nome, Luís Gonzaga. É Luiz Gonzaga de santo, né, gente? Não é do cantor, De não. santo. O cantor é bom também, Também lógico, é bom, claro. né? Mas veio Mas também é, dessa mas origem é de São Luís católica. Gonzaga, que não era padre, né? Não foi bispo, nem padre. Ele foi um moço religioso, depois podem procurar aí na internet, né? A história de São Luís Gonzaga. Morreu com 23 anos de idade, né? Na Itália, em 1581, alguma coisa assim, tomando conta de pessoas vítimas da peste, né? Deu uma grande peste em Roma, né? No século XVI. E ele tomando conta dos empesteados, né? Sem E também foi problema nenhum. infectado. E foi infectado, doando a sua vida pela causa dos empesteados, né? E aí, então, foi dessa maneira que eu nasci nesse ninho, né? E aí fui educado, fui levado à igreja, sendo, né, coroinha, O senhor é natural de onde? da cidade de Matão. Matão. Matão está mais ou menos no centro do estado, né, da nossa diocese. Em relação a Mogi-mirim, 200 quilômetros Ah, sim. de Mogi-mirim. Mais ou menos 200 quilômetros. Lá é qual diocese? É a diocese de São Carlos. São Carlos. A cidade ao lado é mais conhecida, talvez, né? Araraquara, Ah, perto que é de maior, né? Por isso que é maior. É 25 quilômetros de Araraquara, pertinho. né? É. Estão indo mais para o interior. Então lá o senhor se fez católico de berço. Lá, de berço, de igreja, né? Sendo coroinha, depois catequista.
E aí o meu irmão, com 11 anos, ele já entrou no seminário. Olha, o seu irmão foi Com cumprir a 11 promessa, anos, então. tá vendo? Só que depois saiu, com 15 anos, né? Casou, hoje já tem, né, 30 e poucos anos de casado já, Tem filho. né? Tem filhos já, casados também os filhos, né? Pelo menos uma já é casada. E então, assim, eu ia visitá-lo, como também ia visitar amigo que estava lá no seminário, que foi coroinha comigo, mas já tinha um pouco mais de idade. Naquele tempo podia, isso era 1970 e alguma coisa, né? Porque eu nasci em 65, né? 1965. E aí entrei com 15 anos. Com 15 anos. No propedêutico. Mas nem tinha. Não tinha. Não tinha Era propedêutico. direto. Podia-se entrar no seminário menor, como a gente chama, né? Chamava seminário menor, que corresponderia hoje ao ensino médio. Médio. E que naquele tempo a gente falava colegial, Sim, sim. né? Então, Colegial. O senhor já foi fazer o colegial? Já fui fazer o colegial como seminarista. E aí, então, terminei o ensino fundamental, que também não tinha o nome de ensino fundamental, chamava ginásio, né? Chamava-se ginásio. 8ª série. Terminou a 8ª série, Tchau. né? Tchau. Com 15 anos, aí eu fui para o seminário Lá em São Carlos mesmo. em São Carlos. E aí eu fiz os 3 anos, o colegial, o ensino médio, depois os 3 da filosofia. E aí vim para Campinas para fazer os 4 de teologia. Então foram 10 anos. Campinas foi aqui, então. A teologia foi a aqui em teologia como é até hoje. Lá em São Carlos não tem, então, a teologia. Não, a verdade, nenhuma diocese tem assim, a não ser uma diocese muito grande, porque o curso de teologia são 4 anos, são muitas matérias, não é? Diversos professores, tem que ter mestre, doutor. E aí, esses cursos, eles são oferecidos em universidades, né? Sim, sim. Ou em institutos grandes. E aí, esses institutos, então, tem que ter bastante aluno, é aonde, então, tem várias dioceses fazendo. Concentra. Exatamente. Aham. E aí, Como é o caso, por exemplo, de Campinas, da a PUC, PUC. né? Cada diocese tem a sua casa, o seu seminário, com o seu padre reitor, que a gente chama, né? Aham. Mas aí, na hora do estudo, todos os Sim, estudantes né? reúnem para estudar junto. De todas as ordens, né? De ordens, de Todas. dioceses, né? No nosso caso aqui são 7 dioceses, né? Aqui em Campinas. Em Campinas, porque tem Amparo, Bragança Paulista, São Carlos, Piracicaba, Limeira, Campinas e Jaú. João da Boa Vista também. São João já é Ribeirão Preto, Preto. por exemplo, já é outro Já é setor, outro lado. Aham. né? Outro regional. É, como se fosse, que a gente chama aí um sub-regional, Entendi. né? A palavra regional na nossa igreja corresponde, no nosso caso, a todo o estado de São Paulo. Ah, sim, sim. E aí a gente tem sub-regionais. Então, Campinas é um sub-regional, que é onde tem um arcebispo. Sim. O arcebispo, que é bispo de um lugar maior, Certo. de uma cidade que é metrópole, né? E aí todos. Ou então pela sub-região importância da cidade. toda a sub-região tem um arcebispo, então. Tem um arcebispo, que aí a gente chama arquidiocese. Mas é um bispo, como os outros, né? Só que ele é responsável por uma diocese maior, como eu disse no nosso caso aqui, Ribeirão Preto, Sorocaba, Campinas, São Paulo, é lógico, a capital, toda a capital é arquidiocese, Botucatu e Aparecida. Certo. Aí tem gente que vai perguntar assim, mas Aparecida é pequena. É pequena sim, é simples, mas tem um santuário nacional. E aí- Então Aparecida é arquidiocese por causa da importância do santuário da Basílica Nacional, E corresponde ali o Vale do Paraíba. ao Vale do Paraíba, que aí é a diocese de São José dos Campos,
Taubaté, Caraguatatuba, Certo. né? Essas dioceses que fazem parte, que a gente chama dos subs, ou a gente dá um outro nome, província eclesiástica. Por conta da importância. Província eclesiástica de Campinas. Campinas e mais 6 dioceses. E aí tem a província de Botucatu, de Ribeirão Preto, de Sorocaba, de Botucatu, que eu falei, de São Paulo e de Aparecida. E aí tem o arcebispo. E aí esse é considerado, então, o regional de São Paulo. Um subregional. O estado de São Paulo é regional. São Paulo. Que na nomenclatura da CNBB, né, da Conferência dos Bispos do Brasil, chama-se Sul 1. Sul. Nós moramos aqui em São Paulo, no Sul 1. Certo. Né? E aí tem Sul 2, Sul 3, Sul 4, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Cada um. Tem Nordeste 1, Nordeste 2, Nordeste 3, vai até o 5. Tem Centro-Oeste, tem Norte 1, Norte 2. Leste tem 3, por exemplo. Leste 1, Rio de Janeiro. Leste 2, Minas Gerais. Leste 3, Espírito Santo. Então são 19 regionais no país inteiro. No país, que é a divisão que a igreja faz do território nacional. Meu Deus, a Igreja Católica é riquíssima, né? Tanto naquilo que a gente enxerga, quanto naquilo que a gente não enxerga, mas precisa existir para aquilo que está aos nossos olhos aconteça de uma forma para a gente se organizada. Né? Imagina um território desse. Né? É muita coisa, né? É muito grande, muita gente. Precisa ter uma organização, né? Precisa. E uma organização que só a Igreja Católica consegue, né? Porque no mundo inteiro, né? Então a coisa é gigantesca. Sem dúvida. É impressionante. Olha, a gente ficaria aqui horas conversando com o senhor sobre esse assunto. Acho que nós vamos ter que marcar um novo episódio só para isso. Só para a gente não fugir do assunto de hoje, mas sim, isso mesmo. Oportunidade, né? Porque, olha, é rico demais, um assunto rico demais. E a gente precisa dessa catequese, né? Pode deixar que a gente já vai conversar. Pouquinho. A gente vai conversar com o menino da agenda, né, Vinícius? E aí, quem sabe mais um dia. Mas vamos continuar aqui, né? Agora, conta pra gente, Dom Luiz, como que é essa experiência de ser pastor nessa diocese? O senhor foi pastor lá, né? Bispo lá em Belo Horizonte, agora está aqui com a gente. Conta pra gente como que o senhor nos olha. Como que é ver a cada um de nós nas suas paróquias, esse movimento, essa questão cultural dessa diocese? Porque a gente imagina que cada diocese tem ali a sua cultura, né, o seu modo de viver, porque nós somos um país gigantesco, né? E cada região, né, vive ali na sua cultura. Como que o senhor olha para nós, como suas ovelhas? Eu estava em Belo Horizonte e aí a gente muda para um lugar territorialmente bem menor, bem menor. Por exemplo, eu estava num pedaço da Arquidiocese de Belo Horizonte, porque lá éramos 4 bispos auxiliares e mais o arcebispo, né? Cada bispo auxiliar, pelo tamanho da arquidiocese, tomava conta de um pedaço, de uma parte. Só o pedaço onde eu estava, de 28 cidades, 12, 13 estavam no meu pedaço. Porque tinha cidades, cidades bastante urbanas, industriais, como tem cidades rurais. Uma população, isso então há 12, 13, 14 anos, né, atrás, uma população de 1,5 milhão. É gente, hein? Nós aqui na Diocese de Amparo temos 450 mil, mais ou menos, né? Metadinha. Não é? 1/3. 1/3, exatamente. 1/3, né? E então, assim, mudar para um lugar menor possibilita a gente também ter mais oportunidade pela facilidade de locomoção e, consequentemente,
uma proximidade maior também. Por que que eu digo assim? No sentido de mais oportunidade de se encontrar, né? De celebrar. Imagine um trânsito naquela cidade, Belo Horizonte, Contagem, Betim. Por exemplo, para você andar 10 quilômetros, às vezes demorava 1 hora Nossa, de trânsito, né? Se não mais. 10 quilômetros, cidade grande. né? Então, aquele congestionamento, né? E aqui é tudo muito perto, né? A gente pode dizer que a gente está no céu, em termos, né, de amparo das 11 cidades estarem próximas e a gente ter um deslocamento fácil. E assim, um povo muito religioso, não é? Graças a Deus, com padres que atendem bem, também graças a Deus. A gente sempre tem, claro, situações desafiadoras, como existem em todos os outros lugares, mas sentindo-me muito bem acolhido numa oportunidade que a gente tem desse pastoreio que você se referiu, de como eu me sinto, porque quando a gente, de fato, quer ser um pastor próximo, né, das ovelhas, a gente percebe que também essas ovelhas correspondem, né? Sem bajulação, sem paparicação, nada disso. Mas uma oportunidade de corresponder àquilo que a gente, como pastor, tem que oferecer. É lógico, não é? Em nome do Senhor, em nome de Jesus, não é? Então, assim, essa proximidade, que não é só ir lá rezar uma missa, mas é você acolher, você dar um abraço, você dar uma oportunidade de escuta, não é? Então, isso aqui, vamos dizer, pela facilidade que a gente tem dos deslocamentos, as paróquias mais próximas, então possibilita a gente, às vezes, se sentir numa oportunidade, né, de uma experiência gratificante, diferenciada. É mais íntima. Exatamente. De você se fazer próximo. Aqui, é claro, eu tive que assumir responsabilidades que lá eu não tinha, vamos dizer assim, né? Lá eu tinha uma responsabilidade grande, mas junto com os O outros, senhor era né? auxiliar, Auxiliar. E aqui a gente É só. tem que tomar conta mesmo da coisa, não é? E aí, então, fazer-se mais próximo, né? Acompanhar melhor. Então, nesse sentido, tem um desgaste, vamos dizer assim, né? No sentido do que é exigente, nas preocupações, mas também tem uma compensação, uma gratificação muito grande desse carinho também das pessoas acolherem a gente como pastor. Das pessoas olharem para o Senhor e ter essa certeza de que Ele é próximo, eu posso acessá-lo, né? Isso é muito bom. Quantas pessoas chegaram a mim e falaram assim, eu nunca cheguei perto do bispo, eu nunca abracei o bispo, né? Será que não foi o bispo que nunca te abraçou? Então, às vezes, então, aí que está, tá vendo? Quer dizer, também, aí que vem esse questionamento. Às vezes a gente não dá essa oportunidade, né? Aí vai muito do jeito do bispo, da maneira dele ser, e as pessoas ficam com o pé atrás, né? Às vezes já não é nem muito praticante na igreja, não vai muito, né? Sim. Sim. Porque E às vezes até pessoas de outra igreja, Sim. porque eu tenho amizade com gente de outra igreja, Ah, que legal. que nem é católica, né? Mas percebe essa proximidade, Nós Sim. percebemos, né? né? Oportunidade não falta de te abraçar, né? Ainda bem, né, Porque só Carol? da missa no final o senhor está à disposição, né? Isso, para mim, é muito importante esse momento. Sim. É Para nós também. muito A importante. gente vê, a gente percebe a importância que o Senhor dá e a importância que o povo dá.
né? O povo, ele vê o Senhor ali disponível e se aproxima, né? Isso é muito, muito bacana. Eu já percebi que teve abraços que a pessoa veio e veio assim, porque precisava mesmo desse abraço, né? Numa situação que deu para perceber muito difícil, sem ela precisar dizer o que que era. Mas a gente percebeu, né? Sim, Por causa de uma situação que ficou emocionada, que chorou, que, né, da maneira como abraçou, né? E depois apenas disse assim, eu precisava muito desse abraço. a gente sente, né? E às vezes, então, dá para perceber assim, é lógico que as pessoas vão me entender, né? Mas às vezes aquele abraço é como se tivesse sido mais importante do que a própria missa. Sim. Porque às vezes. Da maneira palavras, como, Foi a missa da pessoa. né? Da maneira como aconteceu, né? Aham. Essa oportunidade dessa proximidade. Porque muitas vezes a gente, claro, né? Entendam, a gente sabe toda a importância da missa. Ela é o ponto. Sem dúvida, sem Mas dúvida. muitas vezes a gente vive a missa de uma maneira um pouco diferente a depender da necessidade, né? E muitas vezes esse abraço que o senhor diz que a pessoa se alivia é para fechar com chave de ouro aquela missa naquilo que ela estava precisando muito. Claro, porque se a gente fala tão bem, com tanta necessidade de uma pastoral da acolhida, isso se fala tanto, né, na nossa igreja, Sim, e fala-se no sentido de que a gente deixa a desejar, às vezes, em relação a outras, né, igrejas, dependendo do contexto. É claro que a nossa, às vezes, o tamanho, né, é grande, faltam pessoas, mas aí é que está. Então, se essa acolhida não acontece, e a acolhida também por parte do padre, do bispo, né? sim, aham. Então, às vezes, a pessoa não se sente muito bem, né? Como poderia se sentir numa outra igreja menor e que ela é recebida de uma maneira diferente. E esse é um trabalho de todos nós, acolher. De todos. Quem está aqui dentro recebe quem chega, né? Sim. Dom Luiz, agora entrando no nosso tema, falando de jubileu, como que surgiu? Como surgiu? Conta pra gente um pouquinho. O jubileu, em vista do ano 2025, porque a cada 25 anos a igreja celebra um jubileu. Porque esse jubileu já tem um respaldo na própria Bíblia, vamos dizer assim, né? E tanto é que na nossa cultura também a data de 25 é uma data diferenciada, não é? Para a gente celebrar. Sim. 25, 50, não é? Claro que se hoje a gente parar para pensar, por exemplo, você vai na internet pesquisar bodas de casamento, todo ano tem bodas. Sim. Todo ano tem bodas, né? Até do primeiro ano, né? Mas quando a gente fala de bodas de prata, a gente fala de bodas de ouro, a gente está fazendo menção a anos especiais, né? 25, 50. Dá uma sensação que é de coisas duráveis, né? De coisas que permanecem. Sim. De um tempo que a gente poderia dizer assim, mas é um consenso. Sim, pode ser de uma certa forma um consenso, mas esse consenso pegou, Aham. como a gente Faz fala, sentido. pegou, vingou, né? 25, né? E aí, então, a igreja, a cada 25 anos, quer dizer, 1/4 de século, né? 25% de um século, a igreja como se convocasse todos os seus filhos, né? A fazer uma pausa, uma reflexão, um tempo de oração, de caminhada diferenciado, um tempo diferenciado, né? Quer dizer, a se avaliar, se rever, e aí a partir de um tema, de um assunto que o Papa propõe, a convocação é lógico que é dele, né? É para toda a igreja, para a igreja universal, a igreja católica, não é? E justamente com o ganho
de indulgências, que aí a gente precisaria ter um programa só para falar de indulgência. Ah, é? Eu Né? tenho até uma pergunta sobre isso. Não, pode, claro, né? Que são as graças, né? São as graças que a gente recebe em vista dos esforços que nós fazemos, mas é claro que, em primeiro lugar, pela benevolência, pela bondade de Deus, não é para comprar nada, Não é uma mas troca, né? não é troca, não é barganha, não é negócio, não é? Mas é prática que na nossa oração e nos nossos gestos, nas nossas atitudes, a gente direcionando, orientando, oferecendo, né, para aquele fim, então nós podemos alcançar, né? Graças, como a gente diz, graças especiais, né, de Deus na nossa caminhada de fé para o céu, na nossa vida, né, de caminhada com o Senhor, com os irmãos, porque nós somos pecadores, todos nós somos, né? Então, independente do tamanho do pecado, e como é importante a gente então aproveitar, né, de um ano de jubileu, para a gente tomar consciência da nossa limitação, da nossa finitude. Nós não somos infinitos, nós somos finitos, né? Mas a gente procura, busca e acredita na imortalidade, né? E essa imortalidade é lógico que é graças a Deus, pela nossa fé, não por nós mesmos, né? Então, o jubileu é para a gente dar um impulso na nossa caminhada de fé, não é? Olhando para trás, fazendo revisão, avaliação, no sentido do que a gente pode e deve se esforçar para ser melhor para frente. Sim, certo. E se tratando assim, ó, de um contexto bem histórico, né? Porque o jubileu, ele não é lá da igreja primitiva, né? Ele é um pouco, né? Ele começou um pouco depois. Ou ele vem de lá da igreja primitiva mesmo? Ele vem, na verdade, até da própria Bíblia, como eu falei, porque os jubileus, eles já existiam. Se você for estudar a origem de jubileu, realmente, né, o nascedouro dele, aí que está. Não é uma invenção da igreja de pouco tempo, não. Esses jubileus, o povo de Deus já fazia. Isso é Convocado pelo... de né, Jesus, e antes, do Antigo Testamento. antes, claro que com um sentido às vezes diferente do que a gente tem agora, né, num formato diferente, mas no sentido assim, de que aquele ano deveria ser um ano de perdão, de dívidas, Ah, sim. né? Deveria ser um ano de recomeço, de renovação realmente na caminhada. Então essa renovação, ela significava deixar para trás aquilo que poderia amarrar, segurar, prender, O homem velho. né, esse homem velho. E aí que tinha a questão do perdão, né? O perdão aí entra em cheio para a gente falar da importância de jubileu. É o que a gente aproveitou de maior daquele jubileu do Antigo Testamento e trouxe. Então, né? porque aí a base, o fundamento está lá. Se a gente, como eu disse, for pesquisar, a gente vai ver que tem fundamentação bíblica. Se depois a igreja foi trabalhando isso, é lógico, né? Ao longo dos séculos, e aí se tornou realmente uma tradição que foi sendo passada nesses 2000 anos que a gente tem de igreja. Mas antes, né, antes de Jesus, na verdade, esses jubileus já existiam num outro formato. Mas A nossa essência de hoje, né? Do jubileu de hoje, ela vem, então, desse formato mais antigo. vem sim. Aproveitando o que tinha de melhor dele, que era Exatamente, essa questão do perdão. exatamente. Da misericórdia sobre as faltas mesmo. Isso. Que lá naquele tempo também se tratava sobre dívidas e tal, mas que hoje é uma dívida mais espiritual.
Isso no sentido realmente daquilo que nós precisamos nos atualizar, nos rever em vista da nossa caminhada ser melhor no tempo de hoje do que a graça está nos proporcionando, né, pela bondade, pela misericórdia de Deus, para nós fazermos um caminho mais bonito, não é? Não é questão, então, né, como a Carol falou, de negócio, de troca, de compra, muito menos ainda, né? No sentido do que a gente poderia, pelo nosso dinheiro, ou mesmo que não fosse de dinheiro, mas fazer coisas diferentes, se dando o direito. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, não é? O valor do esforço, do sacrifício, da renúncia, da doação, da mortificação, da penitência, seja a palavra que a gente quiser usar. Claro que ele existe, é importante. O problema é se a intenção é errada. Ou seja, a gente achar que a gente tem direito. Vou passar Nós não temos direito de nada. 10 vezes na Porta Santa pra... Acumular entendeu? pontos. Acumular para poupar. Isso. Vira Né? quase uma superstição. Não é? Quer dizer, fazer negócio. Exato. Com Deus não tem esse negócio de fazer negócio, Não. né? E ao mesmo tempo que existem pessoas que têm isso como uma superstição, tem outras pessoas que nem percebem. Nós fomos para Aparecida, não tem muito tempo, um pouco antes do Carnaval, e nós fomos, claro, lá na porta, né, fazer a nossa Sim. oração e tudo mais. Não Lógico. de uma forma supersticiosa, mas para aproveitar, né? Claro. A gente pode viver isso, tantas pessoas não podem. E, aliás, Maiara, é bom falar aqui uma coisa. No caso desse jubileu, as portas mesmo, portas santas, só estão em Roma, Sim, aham. né? O que nós temos aqui são as igrejas jubilares, né? Aham. É lógico que a porta principal da igreja se torna uma porta simbólica forte, né? Mas as portas santas, né, aquelas que o Papa abriu ou delegou alguém para abrir, é nas igrejas principais de Roma mesmo. Certo. Lógico que a gente não precisa ir lá para ganhar graças, não precisa. Porque pela misericórdia Tanto é de que o Deus, Papa né? abriu. O Papa abriu realmente, né, e pediu para os bispos escolherem igrejas, né, que fossem igrejas referenciais para visitação. Aí a importância da peregrinação. Por isso, peregrinos. Exato, por isso peregrinos, porque também a gente é peregrino nesse mundo, né? Nós estamos peregrinando, Sim, nós não é? somos daqui. Né? Exatamente. Somos do céu. Então, se a gente tem consciência disso, como que essa peregrinação faz bem para a gente, não é? Às vezes uma pessoa que está numa cadeira de rodas, que está numa cama, pode ser um peregrino muito melhor que eu, né? Pelo tamanho do esforço, principalmente. Pela sua fé, pela sua maneira de buscar esse Deus, de se abrir a graça dele e assim por diante, né? Exato. Pela entrega dele, né? Exato, Pelo caminho que ele percorre, né? isso mesmo. Dom Luiz, e assim, olha, a gente sabe que, embora a igreja, né, ela traga uma tradição, é claro que o jubileu de 2025 não é exatamente igual, né, dentro do tema do jubileu dos anos 2000, né? Isso, que o porque o jubileu- 2000 foi uma virada de milênio, inclusive, né? E lá no passado, para como as pessoas estavam no passado, né? Imagine, olha o privilégio que a gente teve, porque no 3000 nós não vamos chegar, Nós não vamos. não é? Nós não vamos chegar. Estou me sentindo privilegiada de lembrar do 2000. Mas para pensar, não é? Para pensar, não é? Então, nesse sentido, nós fomos privilegiados, Privilegiados, né? exatamente. No 2050 poderemos chegar, sim, Sim. né? Agora, De hoje, né? Mas não, 3.000 não. mas nem no 2100, Não, nem tô querendo. né? Então, quando tomamos consciência disso, a gente vê que aí, exatamente,
cada jubileu, então, cada quarto de século, conforme, Uma né, vivência. o Papa vai propor um assunto, um tema, né, para nortear, como eu disse, a nossa caminhada no sentido da gente se aprofundar nesse tema, como é o caso desse ano, a esperança. O Certo. Papa nos convida e aí vem a expressão, o título, né? Peregrinos de esperança ou da esperança, né? Porque sem a esperança a gente vai para onde, né? Sim. E o Papa, aproveitando a oportunidade, diz assim que a esperança não é só um otimismo. Otimismo é uma palavra bonita, importante, significativa, sem dúvida. É muito bom a gente ser otimista, não é? Quando a gente fala de pessimista. Mas no caso da fé, no caso da gente colocar aqui uma caminhada de igreja, no caso da gente dar um sentido religioso, sobrenatural, transcendental, então falar de esperança é muito mais. Porque esperança é esperança fazendo referência a uma pessoa. Essa pessoa é Jesus, né? Então o Papa diz, otimismo é menos do que esperança. É mais do que pessimismo, sem dúvida. Mas esperança é mais do que otimismo. Porque essa esperança, e por isso que o Papa, ele colocou a bula, como a gente chama a bula, que não é que é bula, é o documento de promulgação, proclamação do ano. Então esse documento a gente pode pesquisar lá na internet, já foi em maio do ano passado. Tem tudo na internet. Tá tudo na internet, só digitar lá. Bula de proclamação do ano jubilar. Pronto, do jubileu ordinário de 2025. Vai vir a bula lá, a gente não precisa nem imprimir, tá lá no celular para ler, né? E o Papa começa com essa frase da Carta de São Paulo aos Romanos. A esperança não decepciona. A esperança não desilude. Romanos 5, 5. Capítulo 5, versículo 5. E aí o Papa vai desenvolver, né? Valeria a pena a gente ler essa bula. Valeria a pena, né? Algumas folhas aí para a gente embasar. Vou deixar o link para o pessoal na descrição Isso, do nosso vídeo. Ótimo. Legal. Para que todos possam ver, né? Sim. E acompanhar, porque é um documento importante. É o que rege o nosso ano, né? Então, Perfeito, que dá embasamento para tudo e que a ele gente está vem fazendo. dentro desse contexto do que a gente vive hoje, né? Daquilo que a gente espera hoje, da nossa esperança de hoje, né? Que não muda em nada da esperança de Paulo, né? Lógico, Que é o Cristo. é o mesmo É o Jesus, mesmo Cristo. Então, mas a gente tem que trazer essa esperança para hoje. para hoje. Hoje somos nós, né? Hoje O somos tempo nós de Paulo foi, né? E deixou a marca dele profundíssima, né? Agora nós é que precisamos beber, né? Dessa fonte e deixar a esperança para os outros, Sim. Exato. não é? Porque não há nada que possa existir sem esperança. Quem deixa de esperar não precisa estar mais, né? Não tem sentido a vida. Não tem sentido. Sem esperança, não. Não tem, exatamente. E falando de esperança, como que nós podemos viver esse jubileu da esperança? Como, né, se entregar, eu acho a palavra, né? Como que nós podemos, o que a gente espera ali, né, da igreja por nós e o que nós vamos oferecer para que vivamos esse bom momento, né? O que o senhor dá para a gente de dica? Então, como é importante a gente, assim, eu acredito, procurar fazer melhor o que a gente já faz, né? Às vezes não é fazer mais, né? Ou coisas tão diferentes, também o diferente, no sentido de tem coisas que a gente não faz que poderíamos fazer, né? Uma visita, uma saída
que esforça ou força um pouquinho mais a gente a se desprender, a se desapegar, a não ficar só no nosso miolinho, né? Então, as obras de misericórdia, que, por exemplo, então a visita a um doente, até a um preso, a uma pessoa encarcerada de uma forma de outra, né? Uma pessoa, uma escuta, né? Um abraço. Um abraço diferente, né? Aquela escuta que ninguém quer fazer, né? No sentido assim, a não ser um profissional que é lógico que tem a sua importância e merece ganhar, mas eu digo uma coisa às vezes mais gratuita, né? Que não é uma escuta para você resolver o problema da outra pessoa, mas para você dar oportunidade da outra pessoa falar, né? Desabafar um pouco. Então, assim, como viver esse jubileu? Aí que está. Eu fico pensando assim, é importante às vezes a gente fazer uma viagem, né? Como é o caso ir lá para Roma, sim, não deixa de ser. Mas e a nossa vida? E no lugar onde nós estamos? Dia a E dia. quando a gente volta no nosso dia a dia, né? Como que eu sou? O que que eu posso fazer para ser melhor? Para mostrar melhor essa esperança, né? Para ser um peregrino de esperança, uma peregrina de esperança nesse contexto meu, às vezes complicado, difícil, nebuloso, cinzento, né? Cheio de situações, né? Confusas. E então, assim, essa pergunta a gente precisa fazer, não é? E a resposta vai sendo dada conforme a abertura de coração da gente também, né? Porque o que que Jesus pediria para mim? Eu tenho que fazer essa pergunta para eu ter a resposta daquela que eu fiz anteriormente, Sim. né? Como viver esse ano jubilar? O que que Jesus gostaria que você fizesse? É a De frase diferente que o ou melhor? Senhor começou, não sei se já estava gravando ou se foi no nosso momento de oração, que é ser mais do que ter, né? Ser mais do que ir Isso, simplesmente para Roma, né? isso. Porque ir para Roma a gente pode ir, se Lógico, tiver outras em datas, outras né? datas. É. Mas o que que a Exato. gente faz, né? Como o senhor falou, e quando voltar? Como que é aqui? Às vezes até dentro da nossa família, né? Porque muitas vezes a gente dá importância para os de fora e acaba esquecendo dos de Você vê, dentro. por que que o Papa abriu uma porta santa num presídio? Sim. Como ele fez. Abriu uma porta santa num No presídio. presídio, né? São os... Aquelas pessoas não vão poder sair de lá, né? Ou se puderem sair, vão ser, claro, para depois ter que voltar. Mas assim, o que que ele quer dizer com isso, né? Que todos, né? Todos são chamados a uma oportunidade de salvação. Enquanto somos igreja militante, há esperança, né? Lógico, Porque nós estamos aqui, nós estamos nesse local vivendo o nosso momento de ser igreja. E enquanto nós estamos aqui, há esperança. Eu, particularmente, acho muito significativo que seja num presídio, porque eles estão lá, eles podem ter errado, né? claro, Mas há erraram, esperança, né, claro. de fazer da vida um caminho melhor. Não sei se as pessoas viram, né? Só um parêntesezinho, a emoção, e eu acho que não foi simplesmente uma emoção, pelo menos por parte de algumas, das mulheres que o Papa lavou os pés no lava-pés do ano passado, que a gente pode procurar também, que a gente vai achar o vídeo, Às vezes não é só a emoção, né? é um momento de conversão. né? Mulheres que o Papa exatamente foi lá, ele já estava na cadeira de rodas. Sim, E o Papa lavou os pés e beijou. Só de todo o seu mulheres. esforço, né? Só de mulheres, Sim. né? Quer dizer, o que que ele quis com isso? Qual é a mensagem que ele quis transmitir para essas mulheres? Mulheres que são esposas, que são mães, né? Quer dizer, porque estão lá, acabou a vida, ou já estão condenadas? De forma alguma a gente pode falar isso, né? E o que que nós vamos ganhar divulgando isso, né? Falando dessa maneira? Que bem que vai fazer para nós, né? Então, uma coisa é não enxergar o erro,
Né, como a gente diz, passar a mão na cabeça e fazer de conta que não tem problema nenhum. Mas outra coisa é a gente não ajudar a levantar, né, não valorizar a pessoa, não dar uma oportunidade, não é? Esse é o nosso caminho para que o outro também possa caminhar, né? Quando eu cumpro a minha obrigação de acolhimento, eu dou para o outro a oportunidade dele também cumprir a obrigação dele, né? Que é o retorno para casa. Só que se a gente não der a mão, eles vão Exato. retornar como? Exato, não abrir uma brechinha, Se a porta não não se tem abrir, como, né? não vai passar. Não tem como, Exatamente. não é? Exato. E quantas vezes Jesus fez isso, né? Sim. Uhum. Quem precisa de médico não é quem está são, é quem está doente. Exato. Eu vim chamar os pecadores, não os santos. E o que está são é o instrumento, né? Que Jesus vai usar. E precisa se deixar, né? É por aí. É isso. Dom Luiz, para a gente continuar então, nós sabemos que nesse ano jubilar, né, que nós estamos vivendo, aqui na nossa diocese, nós vamos viver acontecimentos, né, para marcar esse ano. Então, o encontro com os jovens, o encontro dos movimentos, das pastorais. O que a igreja, como a igreja olha para isso e pensa nesses acontecimentos como ritos que possam trazer a pessoa a viver esse ano jubilar? O que significa ter esses encontros para essa vivência? Então, Maiara, na verdade a oportunidade é a gente tentar tomar consciência também da beleza da gente ser igreja diocesana, né? Essa porção do povo de Deus, como se chama uma diocese. Uma diocese não é só um pedaço de terra, de território. É uma porção do povo de Deus, quer dizer, uma parcela desse grande povo. Então é uma parte desse povo, não é? Aonde a igreja se faz presente. A mesma igreja do Papa lá em Roma se faz presente aqui na nossa diocese de Amparo, né? E aí quando a gente toma consciência disso, então como é bom a gente estar celebrando em comunhão, né? Essa palavra é tão importante, com a Igreja Católica, quer dizer, universal, nesse pedaço onde Deus nos colocou, e que para nós aqui foi feita uma programação, né, o ano passado, com os padres, representantes dos outros padres, né, uma equipe de padres, representante de outros padres, que aí tem o coordenador de pastoral diocesano, tem os forâneos, né, os vigários forâneos, e aí é onde ficou decidido que a gente ia fazer esses jubileus, 5 jubileus, né, o jubileu da juventude, o jubileu das crianças, né, que vai acontecer no final de abril, depois o jubileu dos movimentos, né, e associações, comunidades, o jubileu da caridade, quer dizer, de todos aqueles que trabalham mais com o social, com os pobres mesmo, Certo. né? E assim vai, né? Então tem mais agora um. Então isso vai ser até o final do ano, porque a gente tem que fechar o ano jubilar em dezembro, né? Tem que fechar, todos os bispos têm que fechar o ano jubilar em dezembro, né? E aí, então, a nossa programação, cada diocese tem a sua, é no sentido da gente, então, arrebanhar um pouco mais, fazer um momento, né, mais forte, digamos assim, que é lógico que não dá, né, para a gente fazer muita coisa, por todas as dificuldades que a gente sabe hoje, né, de deslocamento, de logística, né? Onde que a gente vai juntar tanta gente, não é? Com tudo aquilo que você precisa preparar, não é? E então tudo precisa ser muito bem pensado, com muito cuidado, mas daquilo que está ao nosso alcance, né? Além, é claro, do que cada pároco, do que cada padre é chamado também a fazer na sua paróquia,
Certo. né? Chamando atenção para a importância do povo participar, né? E também, assim, tem as igrejas, né? Sim, sim. Nós, no nosso caso, escolhemos 6 igrejas, 6 lugares Na diocese toda. na diocese toda. De cada, nós temos 5 foranias. Então, cada forania Tem a sua. tem a sua, logicamente a catedral, e depois da catedral mais 4, né? Conforme a forania, e o santuário, que a gente tem um santuário diocesano, que é Monte Alegre do Sul. Então, olha aí, pessoal. Né? Se você é daqui da nossa diocese, você tem igreja que foi, então, nomeada, né? E isso Por porque lá, vamos dizer assim, a gente tem, né, oportunidade de também um momento de graça Sim, sim. diferente, especial, justamente pelo fato da gente ir até lá. Principalmente uma pessoa que se dirige, né, com essa intenção, né, de fazer uma visita diferente, Um peregrino. de rezar pelo Papa, como peregrino mesmo, né, de rezar nas intenções do Papa, de rezar pela igreja, de se confessar, né? Quer dizer, eu vou lá com essa intenção. Então é uma visita diferente. E aqui em Mojimirim, então, é a paróquia de São José. É aqui a paróquia São José. Certo. Então, pessoal, olha, você que é da Diocese de Amparo, você pode procurar na secretaria da sua paróquia, saber qual é a igreja, né, da sua forania, que é, Ou então... no site. Ou no site, No exato. site da diocese. No site da só diocese procurar também dá Diocese para de Amparo. procurar, para você saber e poder visitar essa igreja, fazer a sua peregrinação do jubileu de 2025, né? Vamos lá ser peregrino da esperança, né? Isso. A gente tem, é muito fácil, né? A gente tem a catedral, a gente tem a São José em Mojimirim, Nossa Senhora da Penha, Tapia. Itapira, Nossa Senhora do Rosário, Serra Negra, que seria também para Lindóia e Águas de Lindóia, e Santana em Pedreira, Matriz Santana, que aí seria para Olambra, Santo Antônio de Posse, Pedreira, Santo Antônio de Posse Jaguariúna. e Jaguariúna. Certo. Então tá tudo pertinho, como o senhor já disse lá no começo, E Monte Alegre do Sul, que é o santuário. Como o senhor disse lá no começo, né, a diocese é pequenininha, todo mundo perto, né? Então não tem desculpa. Não tem. Dá para Não fazer, tem. né? Dá pra ir. Isso mesmo. Sabem todas ainda, né? Ah, pode ser, né? É? Fazer em Uma todas. peregrinação. Dá, ou dá para fazer o circuito. Um circuito do jubileu. Isso mesmo. É isso aí. Que legal, né? Que bom que nós temos todas essas oportunidades. Aí cada diocese ficou de fazer, né, uma programação diferente conforme as possibilidades. E como eu falei, sempre a gente tem que pensar nessa logística, a Exato. dificuldade de você arrebanhar, né, num lugar só, bastante gente. Graças a Deus, o nosso primeiro jubileu foi com êxito, né? Tinha quase 1000 adolescentes, Olha. né? Quase 1000, foi dia 16 de fevereiro. E é o Sim. primeiro jubileu da diocese, né? Porque 2000 nós éramos diocese de Campinas ainda. Ou eu tô enganada? A gente já era diocese de Amparo? 2000, não, já Já era. era diocese de Amparo. Já era. Então, esse Bem foi o recente, né? Porque foi 98. Foi, bem Foi recente. 98. Então, no dia 25 de março, nós vamos fazendo 27 anos Ah, sim. Então a de gente era um Diocese de bebê. Amparo. Nós éramos uma diocese Era um bebê. Então esse é o nosso segundo jubileu. É o nosso segundo, exatamente. Ah, que bacana. Na virada do milênio, a gente já era diocese. Diocese. Foi em 1998. Olha, se Que acabasse foi- ali, a gente já estava arrebanhado. Que foi no dia 25 de março, que o 25 de março para nós é uma data Importantíssimo. importantíssima, né? Exatamente. Que é a solenidade. É lógico que é importante para a igreja toda, né? Porque é a anunciação do Senhor, mas para nós na diocese, mais ainda importante por causa de ser a instalação da diocese, diocese. né? Ela foi criada em dezembro de 97 e em março de 98 foi instalada. Muito bom, muito bom. Dom Luiz, conta pra gente assim, olha, o senhor se lembra, o senhor era padre já no Jubileu 2000?
Oh, eu tenho 34. Nossa, já era muito padre. 34, eu fiquei em 90, padre em 90. Eu já tinha 10 10 anos. anos de padre. Então, conta pra gente como foi aquela E olha que experiência. interessante, né? Tem gente que já sabe, é lógico. Ou bastante gente, mas tem gente que não sabe. Quando a Diocese de Amparo foi criada, o primeiro bispo veio de Jaú, que também hoje é diocese, né? Era Dom Francisco? E isso que ele ainda vive. Vai fazer 91 anos, né? E eu fui depois escolhido padre para ir no lugar dele, Ah, para ele vir para Amparo, os para ele detalhes de vir para Deus. Amparo. A sutileza Tá de vendo? Deus estava É, tudo preparado. tá O vendo? caminho era por ali, né? E aí para ele ser bispo em Amparo. E aí eu estava numa cidade chamada Bariri, a 30 quilômetros de Jaú, né, perto de Ibitinga, né? Ibitinga talvez seja mais conhecida. Aham. E aí eu era padre nessa cidade chamada Bariri. E aí o bispo me trouxe para Jaú, porque o Dom Francisco, né? O padre lá é Padre Chiquinho. Ele tinha sido nomeado bispo. Então eu fui para o lugar dele, É. para ele Tava ser tudo bispo. nos planos de Deus. Certo. Tá aí. Muito legal. Então, o senhor tem, assim, boas lembranças, né? Já é o seu segundo jubileu ordenado, né? Sim, Como padre e o outro como bispo. sim, exatamente. Que bacana. Muito legal. Aliás, quer dizer, teve o jubileu extraordinário também, sim, né? sim. O jubileu da misericórdia, né? Aham. Mas assim, em termos de tempo mesmo marcado, né? É o segundo. É. E aí, no ano 2000, a gente sabe, nossa, a movimentação que foi feita, né? O Papa João Paulo convocou a igreja toda para um triênio, né? Um tríduo de 3 anos, 3 anos. Um jubileu durou bastante tempo. né? Para se preparar mesmo para o ano 2000, né? Exato. E aí ele escreveu uma encíclica também muito bonita, que a gente pode encontrar na internet facilmente, né? Tertio Millennium Adveniente, quer dizer, no limiar do terceiro milênio. E aí ele preparava toda a igreja para poder chegar no ano 2000 de uma maneira bem bonita, para começar um milênio novo, né? Imagine a graça, né? E como a gente comentou aqui, que nós tivemos desse milênio novo. E que às vezes a gente nem dá valor. Mas, enfim, né? Pois é, porque se já passasse centenário não é fácil, imagine milênio, Milênio, exato. né? Luiz, agora nós temos um momentinho onde eu faço algumas perguntas para o senhor. É tipo um bate-bola. Eu pergunto, o senhor responde, talvez em uma palavra, mas algo bem rápido, pode ser? Sim. Então vamos lá. Qual é o seu santo de devoção? São Luís Gonzaga. Jesus em uma palavra. São José. São José. Ele não podia deixar de esquecer ele, né? Jesus em uma palavra. Esperança. Um lugar que o Senhor sente paz. Um lugar onde eu estou diante do Santíssimo. Uma oração que te acompanha. Uma oração de entrega minha a Deus, uma oração que eu faço espontaneamente, que eu sinto que eu estou entregando, né, a Ele e Ele está me recebendo. Um conselho. Que nos escutemos melhor para nos amarmos mais. Uma frase. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Um sonho que Deus colocou no seu coração.
ajudar alguém a viver melhor. Isso aí, profundo, né? O sonho de Deus, o sonho que Deus colocou no coração do Senhor é lindo, mas o sonho que Deus colocou no coração dos seus pais, para que tivesse um filho padre, olha só no que deu, né? Graças a Mais do que Deus. padre, bispo. Bispo. Será que eles esperavam por tanto? Não. Quando eu comuniquei na véspera do dia que ia sair a notícia, então eu falei para eles um dia antes, né? E aí nós tomamos café juntos de manhã, porque ia ser na manhã do dia seguinte. Isso foi numa terça-feira. Então aí minha mãe falou assim: nós pedimos a Deus um filho padre, mas não bispo. Que fofa. Não era para tanto, Senhor. Mas dá emoção, né? É verdade, é verdade. Bom, Dom Luiz, a gente vai, né, já partir para os finalmente. Mas antes da gente ir para os finalmente, nós temos um recadinho para dar para o pessoal, né, Carol? Vai lá, você quer pedir aí de novo para o pessoal seguir a gente? Fique à vontade. Você que nos segue, né? Compartilha esse episódio para alguém que ainda não segue, que pode ouvir um pouco da palavra do Dom Luiz, que foi profunda, né? E aprendemos muito, foi de muito aprendizado. E você que assiste sem se inscrever, se inscreve e ajuda o nosso projeto a crescer cada vez mais e cada vez mais alcançar mais almas para Jesus, porque esse é o nosso propósito aqui. É isso aí. E você também que é empresário, você que gostaria de fazer uma divulgação do seu trabalho, se você quiser ser o nosso patrocinador, é só procurar pela Carol, viu? Que ela tá lá no Instagram, no link da bio, ou então você pode mandar uma mensagem, pode procurar pelo Vinícius também, né? Que é o nosso menino faz tudo por aqui, né, Vinícius? Ou qualquer um de nós. Qualquer um de nós. E então ser o nosso patrocinador. O seu nome vai aparecer, o nome da sua empresa vai aparecer ali na nossa tela, né? E você também vai nos ajudar de alguma forma a colocar esse projeto para frente. A gente vai ser muito grato se você estiver aqui com a gente. Obrigado. Bom, Dom Luiz, para a gente terminar, tá bom? O senhor teria alguma palavra de esperança, já que estamos falando tanto de esperança, para deixar para as pessoas que estão em casa, né? Como nosso pastor, como nosso bispo diocesano, o que o senhor poderia dizer para as pessoas que estão em casa em forma de esperança, para que elas deem continuidade nessa longa caminhada, ou aquela que está chegando agora, talvez uma pessoa que esteja nos assistindo e é a primeira vez que ela tem um contato com a palavra de Deus, deixa uma palavrinha de esperança para eles? Meu querido irmão, minha querida irmã, que bom que você, que a senhora, que o Senhor esteve conosco, nos ouvindo, nos vendo, né, com atenção, e eu espero que acreditando na importância da gente alimentar, né, essa esperança, ou seja, fazer essa esperança concretizar-se no nosso coração, com a certeza de que vale a pena nós investirmos nessa esperança quando nós damos um nome para ela de alguém que a gente sabe que não é nada mais, nada menos que aquele que morreu na cruz por nós, né? É o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o nosso Redentor, é aquele que veio de Maria, é aquele que foi cuidado por José, né? É aquele que curou, que libertou, que levantou, né? Que abraçou, que pôs crianças no colo, que ressuscitou mortos, que consolou. Então é aquele que realmente dá sentido à nossa esperança. É o único que dá sentido à nossa esperança. Então, renove a sua fé, né? Renove essa crença, essa adesão, né, a esse Jesus, alimentando essa esperança e sendo portadora dessa esperança, comunicadora dessa esperança para a vida daquelas pessoas
com menos esperança do que você, do que a senhora, do que o senhor, que Deus colocar na sua vida. Vamos dizer assim, a nossa esperança, ela sempre pode ter um pouquinho de defeitos, não é? Não é uma esperança completa no sentido da gente, às vezes, não balançar um pouco. Mas por isso que eu disse, alimentar. E esse alimento é para a gente ter a certeza que, sendo instrumento dessa esperança na vida das outras pessoas, Deus também vai nos alimentar e proporcionar para nós, né, aquilo que só a experiência com Ele, com esse Jesus, pode nos oferecer. É isso aí. Aproveita, gente. Aproveita essa palavra, né? E coloca aí essa esperança para funcionar, porque quem não espera não consegue nada, não é? Isso mesmo. É isso mesmo. Bom, para finalizar, a gente gostaria de pedir para o senhor, se o senhor puder, é claro, nos dar a bênção. A bênção para esse nosso projeto, para esse podcast que acontece, já vem acontecendo há um certo tempo, né? O pessoal que nos acompanha sabe, aquele que não acompanha ainda, mas vai começar a acompanhar agora, vai colocar os vídeos em dia, né? Se o senhor puder deixar uma bênção para cada um de nós e para quem está em casa também, né? Que nós olhamos para o senhor como um pai, aquele que a gente pede a bênção. Então, nós agradecemos muito, se o senhor puder. Lógico. Então, vamos pedir, né, essa bênção e ela possa chegar, né, à vida das outras pessoas por nós, para que a gente seja instrumento dessa bênção. Então, o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós, com a nossa mãe querida, a Virgem Maria, com São José, que sempre esteve com ela, com aqueles, com aquelas que estão na glória do céu, né, que viveram essa esperança em meio a situações muito difíceis, muito complicadas, mas que acreditaram, que apostaram, que se lançaram verdadeiramente nessa causa, na causa de uma esperança que não desilude, que não decepciona. Os nossos irmãos e irmãs, santos e santas, todos, essa multidão que está na glória do céu, aqueles que você, que a senhora, que o senhor tem devoção e aqueles que a gente nem conhece, mas que fazem parte, né, dessa igreja celeste. Abençoe você, a senhora, o senhor, o nosso Deus bondoso, amoroso e misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoe as meninas, os meninos desse podcast e que essa bênção permaneça para sempre. Amém, amém. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua participação, Obrigado. por arrumar um tempinho na sua agenda que deve ser bem corrida, para vir aqui conversar com a gente, para ter esse papo gostoso. É isso Obrigado. aí. A gente agradece mesmo de verdade, em nome do podcast, em nome da nossa paróquia, né? E em nome de todo o pessoal que está lá em casa. Deus o abençoe. Quando for para casa, dá um abraço no pai e na mãe, diz para eles que nós somos eternamente gratos pelo sonho, pela promessa lá no altar, que olha só, veio se realizar aqui para gente, né? Tão longe, né, que eles nem imaginavam, mas estamos aqui desfrutando daquela promessa. Muito obrigado, Deus abençoe o senhor. Obrigado, igualmente a vocês. E que Deus continue abençoando sua vida sempre e que o Senhor continue sendo um bom pastor para nós. Assim seja. Aqui para nós. Amém. E para você que está em casa, obrigado por ficar aqui conosco. Foi um prazer tê-los aqui. E olha, não se esqueçam, compartilhe esse episódio. Tenho certeza que você conhece alguém que vai adorar entender um pouco sobre tudo que nós conversamos aqui hoje também. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!